Não, eu não vou fazer isso. Você está me humilhando na frente de todos. O grito de Daniel era um misto de raiva impotente e vergonha ardente, mas era tarde demais. Seus olhos injetados fitavam o metal frio da chave do Mustang, que ele tentava inutilmente segurar, enquanto a mão calejada do velho músico de rua, firme como um carvalho, a puxava com dignidade. Em um segundo de explosiva fúria, Daniel tentou socar o ar, chutar o pneu do carro em um rompante de derrota, mas a melodia final do violão ainda ecoava na rua, silenciando seu desespero. O velho Samuel apenas inclinou a cabeça, os olhos cheios de uma sabedoria antiga, e disse com a voz grave: "A aposta foi feita, rapaz. Seu carro contra sua arrogância. E o universo sempre cobra o preço mais alto de quem zomba da dor alheia." A multidão se agitava, os sócios de Daniel o encaravam com desdém, e aquele som, o som da chave caindo na palma do mendigo, era o som da ruína. Daniel havia apostado seu carro, mas acabara de perder sua alma. Aquele era o momento exato em que a arrogância de Daniel o abandonava. Ele estava ali paralisado em frente ao seu carro esportivo, um Mustang azul cintilante com faixas de corrida escuras, sentindo a derrota escorrer pelo seu pescoço, tal como o suor frio que brotava em sua testa. Seus olhos, antes cheios de escárnio e superioridade, agora refletiam o choque e a humilhação ao ver a chave de seu bem mais valioso deslizar de seus dedos bem cuidados para a mão áspera e calejada do velho. O músico de rua, um homem idoso de longos cabelos brancos e barba densa, vestindo um boné sujo e trapos que mal cobriam seu corpo cansado, não demonstrava exaltação, mas sim uma calma profunda, a mesma calma que havia silenciado a multidão de curiosos reunidos na histórica rua de paralelepípedos em Nova Orleans, todos testemunhas daquele espetáculo improvável. Daniel tentava inutilmente retrair seu braço, um impulso desesperado de negar a realidade, mas era tarde demais. O destino, na forma daquele velho violão antigo e arranhado, havia cobrado o preço de seu desafio impensado. Ele havia zombado do mendigo, havia lançado o desafio levianamente, apostando seu carro contra a impossibilidade de o velho tocar a peça musical que ele havia exigido, uma composição complexa, quase esquecida, que Daniel estava certo de que ninguém ali conheceria, e muito menos alguém que vivia à margem da sociedade. Aquele violão velho, um instrumento de madeira, gasta com marcas de incontáveis vidas, havia emitido acordes que não eram apenas música, mas sim uma revelação, um som tão puro e magistral que silenciou os risos e transformou o escárnio em admiração estarrecida. Aquele som não vinha apenas de um talento, vinha de uma história, e para entender como Daniel, o herdeiro presunçoso, havia chegado ao ponto de perder seu carro de luxo para um homem que vivia de esmolas, precisamos voltar no tempo, precisamos voltar à origem da fortuna que o cegou. Então deixe o seu gostei neste vídeo e se inscreva no canal para que mais pessoas conheçam a lição que o destino ensinou àquele jovem. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar 25 anos no tempo, voltaremos ao início da riqueza que transformaria Daniel em quem ele era. Era o ano de 1998, em uma cidade do interior do estado de Illinois, um lugar onde a vida girava em torno do cheiro de terra molhada e da promessa de colheitas fartas, e onde o sobrenome Caldwell era sinônimo de sucesso e trabalho árduo. Naquele ano, o magnata Thomas Caldwell, o pai de Daniel, completava sua maior aquisição, transformando sua modesta empresa de grãos na maior exportadora de commodities agrícolas do centro-oeste americano, um império construído sobre a base do sacrifício e de uma visão de futuro inabalável. Thomas, um homem simples que jamais esqueceu suas origens humildes, sempre valorizou a modéstia e a ética acima de tudo, mas a própria escala de sua riqueza começou a criar um abismo entre sua filosofia de vida e a realidade que ele criava para sua família. O dinheiro, que antes era uma ferramenta para o bem, começou a se tornar um escudo, afastando-o da simplicidade que ele tanto prezava, e este escudo era o que envolvia Daniel, seu único filho, desde o berço. A casa da família Caldwell, que começou como uma fazenda modesta, era agora uma mansão imponente nos arredores da cidade, um palácio de mármore e vidro que contrastava profundamente com as modestas habitações dos trabalhadores rurais que sustentavam a fortuna. O contraste era notório. Os moradores do
do vilarejo ainda se lembravam da época em que Thomas trabalhava lado a lado com seus empregados, época em que as dificuldades eram compartilhadas e o sucesso era comemorado em comunidade. Mas agora, Thomas estava isolado em sua torre de prosperidade, e Daniel, o jovem herdeiro, era uma figura ainda mais distante, criado por babás e motoristas, em uma bolha de privilégios, onde a palavra esforço era apenas uma anotação em livros didáticos e a palavra limite simplesmente não existia em seu vocabulário. Na mesma cidade, mas vivendo em um universo paralelo de privações e virtudes, existia Samuel, o músico. Samuel era um artista de alma, um virtuoso do violão, um homem para quem a música não era uma profissão, mas sim o próprio oxigênio. Ele não tinha a fortuna de Thomas, nem a arrogância de Daniel, mas possuía algo infinitamente mais valioso, um talento inato e uma ética de trabalho que fazia com que a melodia de seu violão fosse tão pura quanto a água de nascente. Samuel vinha de uma linhagem de músicos de igreja, pessoas simples que ensinavam que a arte deveria ser usada para elevar o espírito e tocar o coração, não para acumular bens. Naquele período, Samuel ganhava a vida tocando em casamentos e festas modestas da cidade e dava aulas gratuitas para crianças de famílias menos afortunadas, um ato de bondade que passava despercebido pela elite, mas era o pilar da comunidade. Seu único bem de valor era seu violão, um instrumento que ele havia herdado de seu pai, um mestre luthier, e que, apesar de antigo e cheio de arranhões, tinha uma sonoridade que parecia ter a capacidade de curar a alma. Samuel era casado com Clara, uma costureira igualmente dedicada e simples, e juntos eles mantinham uma vida modesta, mas cheia de contentamento, encontrando alegria nas pequenas coisas e na certeza de que estavam fazendo o bem. O violão de Samuel era a voz de sua moral e o testemunho de sua integridade. A reviravolta trágica na vida de Samuel ocorreu no ano de 2004, o ano em que a seca atingiu o centro-oeste com uma fúria nunca antes vista, devastando as plantações de pequenos agricultores e atingindo o coração da economia da cidade. Thomas Caldwell, apesar de sua fortuna, não foi totalmente imune aos prejuízos, mas a verdadeira tragédia atingiu Samuel de uma forma mais íntima e definitiva. Sua amada Clara, que sofria de uma doença crônica, teve seu quadro agravado pela má alimentação e pela dificuldade de acesso a medicamentos caros, uma consequência direta da crise financeira que assolava os mais pobres. Samuel, desesperado, vendeu tudo o que tinha, incluindo sua pequena casa e a maioria de seus pertences, restando-lhe apenas o violão de seu pai, a única coisa que ele não podia negociar, pois era sua única fonte de renda e sua herança espiritual. Ele procurou Thomas Caldwell, o homem mais rico da cidade, implorando por um empréstimo ou um trabalho fixo que lhe permitisse pagar o tratamento de Clara. Mas Daniel, na época com 16 anos e já demonstrando traços de sua futura arrogância, interceptou o pedido. Daniel considerou o músico um peso morto, alguém que estava ali apenas para pedir esmola, e agindo por trás das costas de seu pai, que estava em viagem de negócios, ele humilhou Samuel. Daniel não apenas negou o auxílio, mas o expulsou da mansão, jogando algumas notas de dinheiro no chão e dizendo que músicos de rua não eram dignos de entrar em sua propriedade. Poucas semanas depois, Clara sucumbiu à doença, deixando Samuel completamente devastado, sem lar, sem esposa e com uma dor na alma que nem mesmo a música conseguia silenciar. Aquele dia marcou o início da descida de Samuel ao inferno da pobreza e da invisibilidade social. Samuel, após a perda de Clara e a humilhação imposta pelo jovem Daniel, tornou-se um espectro, um nômade da dor, vagando de cidade em cidade, sustentando-se apenas com a caridade e o talento de seu violão, que agora soava menos como uma canção e mais como um lamento. O destino o levou para o sul, para as ruas vibrantes e caóticas de Nova Orleans, onde a música era abundante, mas a competição pela sobrevivência era brutal. O músico talentoso transformou-se no velho Sam, um mendigo barbudo e maltrapilho, mas um rosto invisível na multidão. Ele tocava na famosa Rua Bourbon, mas o dinheiro que ganhava mal dava para se alimentar e manter-se aquecido. Sua dignidade havia se dissolvido na miséria.
O pior momento de sua descida ao fundo do poço ocorreu no ano de 2020, 18 anos após a morte de Clara e um ano antes do fatídico encontro com Daniel. Naquele dia, Samuel estava tocando uma de suas melodias mais comoventes em um canto da rua, quando um grupo de turistas bêbados e barulhentos o cercou, exigindo que ele tocasse música de carnaval em vez de suas baladas tristes. Quando Samuel, exausto e sem forças para argumentar, tentou continuar sua própria melodia, um dos turistas, um homem grande e rude, agarrou o violão antigo, ameaçando quebrá-lo. O homem gritou que Samuel não passava de um parasita, que a música dele era inútil e que ele deveria parar de estragar a festa dos outros. Samuel, pela primeira vez em anos, reagiu com a fúria de quem perdeu tudo, agarrando seu violão com desespero. Na confusão, o turista empurrou Samuel contra a parede de tijolos, rasgando sua camisa e derrubando-o no chão. O violão, seu único relicário, caiu ao seu lado, fazendo um som oco e doloroso que ecoou no meio da algazarra. A multidão, acostumada à miséria da rua, apenas riu ou ignorou a cena, e Samuel, humilhado publicamente e dolorido, pegou seu violão e fugiu, sentindo-se a criatura mais desprezível do planeta. A humilhação não estava na queda, mas no fato de ele não ter mais a força ou a vontade de se defender, e a música, por um tempo, perdeu o seu brilho, deixando-o apenas com o vazio. 2 semanas após o episódio de humilhação, Samuel estava deitado sobre uma ponte, quase desistindo de sua jornada, quando, ao acaso, seu olhar encontrou uma rachadura incomum na lateral do seu violão, causada pela queda. O instrumento, que tinha mais de 50 anos, era uma peça de artesanato requintada, construída com madeiras raras por seu pai. Por curiosidade, ele pegou um prego enferrujado e raspou a rachadura. O que ele descobriu não era apenas um defeito estrutural, mas um pequeno compartimento secreto, habilmente escondido sob o verniz envelhecido. Dentro do compartimento, enrolado em um pedaço de seda amarelada, havia um pequeno caderno de couro e um antigo contrato de propriedade. O caderno não continha apenas anotações musicais de seu pai, mas também o registro detalhado de uma melodia específica. A sonata do 7º acorde, uma peça lendária na família, que se dizia ser impossível de tocar para quem não a compreendesse com a alma. O contrato era uma revelação ainda mais chocante. Era um documento legal, datado de 1997, assinado por seu pai e pelo próprio Thomas Caldwell, o magnata. O contrato detalhava que o pai de Samuel, em troca de um investimento crucial que salvou o negócio de Thomas no passado, havia recebido uma participação de 10% na empresa de grãos, uma participação que ele deveria manter oculta e só poderia ser reclamada através da execução da sonata do 7º acorde em público como uma prova de identidade e herança. O documento explicava que seu pai temia a ganância e queria garantir que a fortuna só caísse nas mãos de um herdeiro que mantivesse a pureza da arte. A peça musical era a chave, a senha. Samuel compreendeu então que a música não era apenas o seu oxigênio, era a sua vingança, a sua redenção. Ele não era mais um mendigo, ele era o legítimo herdeiro de uma parcela da fortuna Caldwell, escondida dentro de seu violão velho, e a humilhação sofrida por Daniel anos atrás e a perda de Clara não seriam em vão. Ele passou as próximas semanas, faminto e cansado, sob a luz fraca de postes de rua, dominando a sonata, aprendendo cada nota, cada pausa, com uma precisão cirúrgica, sentindo o espírito de seu pai guiá-lo. O destino, por ironia, trouxe Daniel Caldwell para Nova Orleans naquele ano. O jovem herdeiro, agora com 30 e poucos anos, estava ali em uma viagem de negócios e lazer, exibindo sua riqueza com uma ostentação vulgar. Ele estava em uma reunião de negócios em um restaurante caro quando ouviu uma melodia familiar e complexa vindo da rua, uma melodia que tocou uma corda profunda de seu subconsciente, mas que ele não conseguia identificar, apenas sentia que era algo incrivelmente raro. Impulsionado pela curiosidade e por seu ego inflado, ele interrompeu a reunião e saiu para investigar. Foi quando viu Samuel, o mendigo que ele havia humilhado e esquecido anos atrás, tocando com uma maestria que desafiava sua aparência. Daniel, que havia herdado do pai uma paixão por objetos raros e desafios, e lembrando-se de ter visto uma partitura daquela sonata no escritório do pai, teve uma ideia cruel. Ele se
aproximou de Samuel com seu carro esportivo azul, o Mustang, e o desafiou na frente de uma multidão de curiosos que se formava rapidamente, incluindo seus sócios de negócios. Daniel, com um sorriso de escárnio, exigiu que Samuel tocasse a peça completa, a sonata do 7º acorde, e zombou, dizendo: "Se você, mendigo, conseguir tocar esta peça inteira sem errar uma nota, eu lhe dou a chave do meu carro, pois você provará ser um mestre. Mas se falhar, você some desta rua e nunca mais toca aqui." Ele estava certo de que Samuel falharia, humilhando-o duplamente. O que Daniel não sabia era que Samuel estava pronto, que a prova de seu talento não era apenas uma performance, mas a ativação de um contrato de milhões. Samuel, aceitando o desafio, olhou diretamente nos olhos arrogantes de Daniel. O conflito não era mais sobre um carro, era sobre vingança, justiça e a redefinição de uma herança. A tensão se tornou palpável na rua. A multidão, que inicialmente estava ali apenas por curiosidade, agora prendia a respiração, julgando o espetáculo e esperando a inevitável humilhação do mendigo, sem saber que estavam prestes a testemunhar o maior erro da vida do herdeiro arrogante. Com o violão em mãos, Samuel não hesitou. Ele tocou a sonata do 7º acorde com uma paixão e precisão que paralisaram a rua inteira, fazendo o tempo parecer parar. A melodia era complexa, cheia de variações melancólicas e acordes virtuosos, contando uma história de perda e redenção, e a cada nota, a arrogância de Daniel diminuía, transformando-se em um reconhecimento aterrorizado, pois aquela música era a mesma que seu pai tocava em momentos de profunda reflexão, uma melodia que ele pensava ter sido apenas uma lembrança vaga da infância. Ao terminar o último acorde, que ressoou com a clareza de um sino de igreja, o silêncio pairou por um instante, quebrando-se em uma explosão de aplausos da multidão, que reconheceu a genialidade do velho músico. Daniel, pálido, soube naquele instante que havia perdido, mas o terror real veio quando um dos sócios de Daniel, que havia saído do restaurante para assistir ao espetáculo, correu até Daniel sussurrando em seu ouvido que a melodia era o código, que aquela sonata estava ligada a um antigo contrato de posse no nome do pai de Samuel, um contrato que conferia 10% da empresa Caldwell ao músico. A aposta, que era apenas um jogo cruel, havia se tornado uma ruína financeira. Daniel estava em uma encruzilhada moral. Ele poderia negar a aposta, alegar que era brincadeira, mas a multidão que testemunhara tudo e seus sócios, que agora compreendiam o risco legal, o pressionavam. Sua honra estava em jogo, mas o contrato de propriedade era o perigo real. Samuel, no entanto, não demonstrou ganância. Ao receber a chave do carro, ele olhou para Daniel com uma compaixão inesperada e disse que o Mustang era apenas um símbolo, que a lição era o que realmente importava. Daniel, então, fez a escolha mais difícil de sua vida, impulsionado pelo medo e pela humilhação. Ele aceitou a derrota, entregando a chave com um tremor nas mãos, o momento exato capturado na imagem, e o fez não apenas pela aposta, mas como uma tentativa desesperada de evitar que Samuel revelasse o segredo do contrato de herança ali mesmo, em público, arruinando sua reputação e seu império. A solução de Daniel foi uma jogada calculada. Ele ofereceu a Samuel um acordo, um emprego vitalício como diretor da Fundação de Artes Caldwell, com um salário milionário e a promessa de construir uma escola de música em memória de Clara, tudo em troca do silêncio e da renúncia formal à sua fatia da empresa. Samuel, que nunca quis o dinheiro pelo dinheiro, mas sim justiça pela memória de sua esposa e pela dignidade de sua arte, aceitou, pois a redenção de Daniel, mesmo que forçada, era mais valiosa que qualquer fortuna. Ele doou o carro para a escola de música, que seria construída, e aceitou a proteção e o novo propósito de vida. A resolução veio com a rápida inversão de destinos. Samuel, o mendigo
amigo invisível transformou-se no reverenciado mestre Samuel, dedicando o resto de sua vida a ensinar a música com a mesma paixão de sua juventude, garantindo que crianças carentes tivessem acesso à arte que o havia salvado. Ele usou sua nova posição não para enriquecer, mas para espalhar a ética da simplicidade e da bondade. O violão velho e amado de seu pai, o instrumento que continha o mapa para a fortuna, foi colocado em uma redoma de vidro na entrada da escola de música Clara Caldwell, como um lembrete permanente de onde a verdadeira riqueza reside. Daniel, por outro lado, sofreu a punição do vilão de maneira mais sutil, mas igualmente dolorosa. A humilhação pública e o medo constante de que Samuel pudesse revelar o segredo do contrato o transformaram. A arrogância deu lugar a uma vigilância constante e a uma desconfiança paranoica de todos à sua volta, e embora ele mantivesse o controle da empresa, ele nunca mais conseguiu desfrutar de sua riqueza com a mesma leviandade. A lição o feriu profundamente. Ele foi forçado a encarar a humanidade que havia rejeitado, e a presença de Samuel em sua fundação, um lembrete constante de seu erro, funcionava como um karma diário, uma pena silenciosa. O Mustang, o símbolo de sua ostentação perdida, era agora um símbolo de redenção, mas que não pertencia mais a ele. Com o passar dos anos, Daniel começou a amadurecer, aprendendo lentamente a imitar a generosidade de Samuel, não por bondade intrínseca, mas por necessidade de autopreservação e um profundo desejo de reverter o dano moral que ele havia causado. Ele nunca mais zombou de alguém, pois a cada som de violão que ele ouvia, lembrava-se do dia em que seu maior erro o obrigou a abrir mão de seu tesouro mais amado, e percebia que a música do mendigo havia roubado algo mais valioso que seu carro, havia roubado sua presunção. Esta história, caros ouvintes, nos ensina que a verdadeira riqueza não está no valor dos bens que acumulamos, mas no valor das lições que aprendemos, e que a arrogância, mais do que qualquer vício, é a principal causa da queda dos poderosos. Você já parou para pensar quantas vezes, em sua própria vida, você subestimou alguém baseado em sua aparência, em suas roupas simples ou em sua posição social? Quantas vezes a sua pressa ou o seu julgamento apressado o impediram de ver a genialidade, o talento ou a história de superação que estava escondida sob um exterior humilde? A parábola de Daniel e Samuel é um espelho. Daniel perdeu um carro, mas ganhou uma lição sobre humildade que custaria sua paz. Samuel perdeu uma vida de conforto, mas ganhou uma redenção que custaria sua dor. O destino, meus amigos, é um professor implacável. Ele usa a música, a dor, o dinheiro e o poder para reajustar a balança da justiça moral, e ele sempre favorece o coração puro sobre o bolso cheio. Nunca despreze o que você não conhece. A próxima grande lição de sua vida pode estar vindo de alguém que você mal consegue enxergar. Qual é o seu maior erro que o destino está tentando corrigir agora? Você está disposto a ouvir a melodia que a vida está tocando para você? A humildade é o único bilhete para o aprendizado, e a única forma de evitar que a arrogância lhe custe o seu Mustang. Se esta história tocou o seu coração e lhe ensinou algo sobre a justiça do destino, deixe o seu gostei agora, inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando estas lições de vida, e compartilhe com aquela pessoa que precisa de uma dose de humildade. A história nos mostra que a verdade e o talento jamais podem ser silenciados pelo dinheiro. Até a próxima história.